Entre no barco, isso é uma ordem. Claro que Jesus não falou assim com seus discípulos. Ele só deve ter falado assim: entre no barco, me espera do outro lado. Porque Jesus era um líder e a sua liderança era bem espontânea, bem natural. E aqueles homens sabiam que podiam confiar nele, que podiam confiar na fala dele, no que ele dizia para eles fazerem, né? Então, quando ele falou assim: entre no barco e me espere do outro lado, por mais que eles fossem grandes conhecedores do mar, né, ou daquele lago grande que, né, se chama Mar da Galileia, eles pudessem até imaginar que correriam o risco, né, de ter uma tempestade naquela noite, por questões mesmo de conhecimento natural das coisas. Eram homens experientes nesse ramo, mas mesmo assim eles obedeceram, eles resolveram entrar e por isso eles experimentaram um grande milagre. No meio do mar, uma grande tempestade se formou de madrugada e eles puderam presenciar ali Jesus vindo andando sobre as águas, encontrar com eles. Mas o paralelo que temos em relação a isso é a história de Jonas. Jonas foi alguém que recebeu a missão de pregar lá em Nínive, e ao invés de ir para Nínive, ele pegou um barco que ia na direção oposta. E esse barco, quando ele entrou, realmente foi um grande desafio para ele, porque ele pegou uma tempestade e ele precisou se lançar no mar. Então a gente percebe aqui a diferença de quando você faz algo que Deus manda, mesmo sabendo às vezes os riscos, e quando você faz algo ao contrário do que Deus manda, quando você decide desobedecer a Deus. Então, aqueles homens, eles resolveram obedecer simplesmente confiando em que Deus daria para eles a capacidade de finalizar aquela trajetória, a capacidade de poder chegar do outro lado sãos e salvos. Eles tinham a certeza disso. Jonas, ao contrário disso, simplesmente tentou fugir, e Deus ainda deu a ele uma segunda chance, mas foi por uma via bem mais dolorosa. Então, é muito mais fácil a gente obedecer, seguir o ensinamento de Jesus. Jesus, ele sempre liderou pelo exemplo. Eu imagino ele se relacionando com seus discípulos, talvez fosse igual aquela relação que a gente tem com nossos filhos, né? Quando a gente pede: pega para mim ali um copo d'água, sei lá, qualquer coisa assim. Quando a gente fala com o nosso filho de forma espontânea, provavelmente Jesus falou com eles espontaneamente, falou assim: entra no barco, vai lá pro outro lado. E eles simplesmente obedeceram, sem questionar e sem duvidar em momento nenhum, e experimentaram a grande salvação ali, o grande livramento de suas vidas, né? Preservação das suas vidas físicas, porque eles realmente corriam um risco ali por causa da tempestade. A embarcação deles não era tão sofisticada e eles puderam experimentar aquele grande livramento. Então é isso, que a gente possa entrar no barco. Quando Jesus disser entre no barco, a gente entrar sem questionar, simplesmente acreditar que vamos chegar sãos e salvos do outro lado. Deus te abençoe.